Nesse vídeo, então, eu vou falar da fisiologia e da neurofisiologia e os efeitos dos pontos de acupuntura. Por que que dá certo e o que as pesquisas científicas mostram a respeito dos pontos de acupuntura. Então, muitos pacientes questionam: mas coloca algum remédio na agulha para fazer o efeito? Não. A agulha, ela vem esterilizada e encerada e nós então fazemos a puntura no ponto sem nenhum medicamento. O que a acupuntura faz é gerar um estímulo energético que vai gerar então uma cascata de hormônios e neurotransmissores que vão promover um processo de autocura no paciente. Por isso que a acupuntura ela é tão fantástica. Tá? Então, tem um efeito chamado DTI. Tá? DTI é quando você coloca a agulha de acupuntura no paciente e o paciente tem a sensação, algumas sensações, e essas sensações são descritas por ele, e isso vai determinar se você acertou ou não o ponto de acupuntura. Por isso que às vezes o acupunturista pega a agulha, coloca e ele faz um leve estímulo para chegar o estímulo no ponto de acupuntura. As sensações de DTI, elas são variadas para cada tipo de pessoa. Então, muitos pacientes relatam sentir uma sensação de peso, uma parestesia, ou uma sensação de dormência, ou um leve choque que percorre por alguma região, e essa região sempre bate com o meridiano do ponto que foi estimulado. E essa sensação, ela é causada então por uma tração mecânica das fibras do tecido conjuntivo, em especial pelas fibras de colágeno. Tá? Então acredita-se que a sensação de DTI ela seja resultado de uma transdução dos sistemas energéticos, dos sinais energéticos, dessa energia elétrica para o corpo físico. Quando nós temos um paciente com patologias crônicas, a cronicidade patológica leva um tempo maior para se adquirir o DTI. E então, se o seu paciente ele tem uma doença crônica, você pode colocar a agulha, fazer o estímulo, que às vezes ele não vai sentir de cara o DTI. Porém, pacientes que apresentam patologias agudas, às vezes quando você coloca a agulha ele já tem a sensação. Por quê? Porque o sistema energético dele não está tão comprometido ainda. Tá? As características de cronicidade, acredita-se que uma dor a partir de 3 meses sem melhora, ela já entra em processo de cronicidade. Então, no organismo, nós vamos ter, dentro do ponto de acupuntura, nós vamos ter aqui a pele, né? Nós temos aqui a pele, e dentro da pele, aqui no processo interno, tá? Externo, e interno, dentro aqui do sistema interno, ali abaixo da pele, nós vamos ter então fibras de colágeno, tá? Que elas ficam ali fazendo todo o emaranhado. Tá? No meio dessas fibras nós temos mecanorreceptores, fibras de fuso, que elas vão estar permeadas aqui em diversos pontos. Tá? São estruturas que vão gerar um processo de estímulo. Então, quando nós colocamos uma agulha de acupuntura aqui, ó, uma agulha no ponto de acupuntura, essas fibras de colágeno, elas começam a enovelar, tá? Enrolar aqui no corpo da agulha. Então, vai gerando um estímulo de enovelamento aqui no corpo da agulha. E esse processo, então, começa a gerar uma tração nas fibras de fuso, nos mecanorreceptores. E aqui nós temos, então, neurônios, tá? Nós temos aqui neurônios que vão chegar lá na medula, tá? Vai chegar lá na medula. Isso aqui é o corpo medular, lá nas costas, certo? Então, esses neurônios, quando nós temos um estímulo de dor, esses neurônios a dor pega neurônios do tipo C,
Que eles não têm a bainha de mielina, então tem condução lenta. Então, a dor ela tem uma velocidade baixa. Tá? A dor tem uma velocidade baixa. E quando nós colocamos uma agulha de acupuntura, a agulha de acupuntura ela pega neurônios, tá? Então ela pega neurônios de condução rápida. Então vamos colocar outro neurônio aqui, tá? Outro neurôniozinho aqui. E esse neurônio também vai chegar lá no corno posterior da medula, porém eles têm uma bainha de mielina. A bainha de mielina é uma célula de gordura que ela gera uma resistência no neurônio, então o impulso da agulha ela faz um processo saltatório. Então ele não tem que vencer toda a resistência do axônio. Ele tem um efeito saltatório. Então ele pega fibras do tipo A delta, que são de velocidade rápida. Então, quando nós colocamos uma agulha de acupuntura, o estímulo da agulha chega primeiro aqui no corno posterior da medula e bloqueia o canal de dor. Então, a dor chega aqui e não passa. Então, esse é um dos efeitos da acupuntura, que é o efeito segmentar. Que ele bloqueia o canal de dor lá na medula. Então, a dor não vai passar para a medula e não vai chegar lá no cérebro para ser reconhecida. Então, aqui tratou a dor? Não, ele apenas bloqueou. A dor ainda está lá, porém ela não é mais reconhecida. Certo? E a acupuntura, quando a gente coloca a agulha de acupuntura aqui, que ele gera esse estiramento aqui nos mecanorreceptores e chega o estímulo lá no corno posterior, como ele chega primeiro, ele bloqueia a dor e o estímulo então sobe. Então lá no cérebro vai reconhecer apenas o estímulo da acupuntura. E o estímulo da acupuntura vai lá no cérebro, lá no sistema nervoso central, e vai gerar um estímulo em hipófise, pineal, hipotálamo, no sistema límbico, a fim de pedir para ele uma produção de serotonina, beta-endorfinas, dinorfinas, que são hormônios e neurotransmissores que vão dar a sensação de bem-estar, de prazer, de relaxamento muscular e também vai dar um processo de modulação do processo inflamatório. Então aqui é chamado de teoria suprassegmentar. Essa teoria suprassegmentar, ela então gera um processo de autocura. Ela melhora então a cura do paciente, promovendo então a autocura, melhorando e equilibrando o organismo, promovendo a homeostase energética e neurofisiológica do organismo, promovendo então a melhora das patologias físicas, dor, processo inflamatório. E no caso das doenças emocionais, ele vai atuar lá no sistema límbico, melhorando o quadro nos quadros emocionais. Certo? Essa então é o esquema de resultado neurofisiológico dos pontos de acupuntura. É por isso aqui que a acupuntura funciona e é por isso aqui que a acupuntura tem grandes resultados. Tá? Por isso aqui que a acupuntura ela é fantástica e ela então traz tantos resultados positivos para o paciente. Beleza?